Olá, meus queridos amigos, tudo bom? Grande prazer, uma grande honra estar com vocês aqui mais uma vez. Nós estaremos hoje aqui na nossa aula de processo civil, nossa terceira aula das 5 que nós temos aqui. Vamos ver duas questões aqui muito interessantes do exame de ordem. E vamos lá, né? Para quem não me conhece, meu nome é Diogo Vailate, estou aqui junto com vocês aqui na Oscar Cursos e Treinamentos. Vamos lá então para a nossa primeira questão? Beleza, então, vamos lá. Fazendo a transição de tela aqui, beleza? Muito bem, vamos lá. Questão do 26º exame. Vamos lá. José ajuizou a ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos em face de Pedro. O juiz competente, ao analisar a petição inicial, considerou os pedidos incompatíveis entre si, razão pela qual a indeferiu, com fundamento na inépcia. Nessa situação hipotética, assinale a opção que indica o recurso que José deverá interpor. Muito bem. Aparecendo aqui de novo. Presta atenção, ó, vamos lá. Quando chega a petição para o juiz, ele vai indeferir ou deferir a petição inicial, certo? Se ele indeferir, ele já vai de bate-pronto, né, dar uma decisão, né, uma sentença, né, julgando, né, o pedido sem resolução de mérito, né, sem analisar o mérito, sem analisar o fundo da questão por algum eventual problema que o processo tenha, né? Por exemplo, o processo traz parte legítima, né? Ou o processo, por exemplo, tem inépcia, né? Tem uma falta de qualificação técnica na fundamentação, tem pedidos incompatíveis, grandes problemas, o juiz vai dar uma sentença, tá? Sentença. E essa sentença é uma sentença sem resolução de mérito, porque ela não analisa a questão, por exemplo, se houve dano moral, dano material ou dano estético. Ela simplesmente extingue o processo pela incompatibilidade que o juiz viu ali nos pedidos, tá? Da sentença a gente já sabe que cabe apelação, beleza? Então, se tem uma sentença, eu vou apelar dessa sentença, tá? Inclusive, né, eu que entrei com a petição que está inepta, ao, né, ter essa sentença e eu apelar, né, o juiz vai receber a apelação, né, e vai mandar intimar a parte contrária para ela fazer o recurso da apelação, né, que se chama contrarrazões de apelação, tá? Preste atenção, ó. Então, juiz julgou sem resolução de mérito, extinguindo o meu processo por inépcia, má técnica processual, beleza? Muito bem, eu apelo, o juiz pega a minha apelação, se ele vê que a apelação tem sentido, né, ele tem 5 dias para realizar o juízo de retratação. O que é isso? Para ele desfazer a sentença e dar andamento ao processo. Agora, se ele analisa a apelação e fala assim, até a apelação tá ruim, meu Deus do céu, nada a ver. Ele manda intimar a parte contrária, né? Vai citar a parte contrária para ela apresentar as contrarrazões de apelação, que é a resposta à apelação. Isso é mais comum, gente, do que vocês imaginam, viu? Para quem não tá com a prática do dia a dia, isso é bem comum de acontecer, tá? Juiz extinguir por inépcia, e aí você, como advogado, você só fica sabendo, né? Eu mesmo, lá como procurador municipal que eu sou, já aconteceu várias vezes, né? A gente só fica sabendo do processo quando já tem até apelação da parte contrária. É muito interessante quando isso ocorre, tá? Bom, com base nisso, vamos ver lá as alternativas. Então, letra A. O recurso cabível é a apelação, né? Sendo facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se do pronunciamento que indeferiu a petição inicial. Perfeito. Letra A, corretíssimo, né? Letra B, apelação. Sendo os autos diretamente remetidos ao Tribunal de Justiça após a citação de Pedro para apresentação de contrarrazões, né? Então você vê, né? Aqui, né? Estão falando da remessa imediata, né? Para o tribunal, né? Após a citação, tal, né? Ele vai primeiro receber tudo, só depois encaminhar para o tribunal. Então a B está errada, né? Letra C, apelação, sendo que o recurso será diretamente remetido ao Tribunal de Justiça, sem necessidade de citação do réu para apresentação de contrarrazões. Não, né? Tem que citar ele para ele apresentar, tá? Beleza? Você vê que na B
ele fala que após a citação já remete. Não vai remeter, vai primeiro aguardar a apresentação das contrarrazões e aí sim depois. E a letra C fala que não tem necessidade de intimar, tá errado também. E a letra D fala agravo de instrumento, né? Não tem nada a ver, né? Agravo de instrumento envolve outro tipo de decisão judicial, não cabe agravo de instrumento, sentença, né? Então nós temos aqui a questão número 1, letra A B errada, porque fala que vai intimar e depois vai mandar para o tribunal. Não, eu vou intimar, aguardar apresentar as contrarrazões, aguardar o prazo das contrarrazões e mandar com as contrarrazões para o tribunal. Então tá errada. E a C fala que já remete diretamente sem necessidade de citar, também tá errada. Então nós temos aqui letra A na questão de número 1. Vamos passar para a questão de número 2. Vamos lá. 23º exame. Carolina, vítima de doença associada ao tabagismo, requereu, em processo de indenização por danos materiais e morais contra a indústria de tabaco, a inversão do ônus da prova, por considerar que a parte ré possui melhores condições de produzir a prova. A gente viu, né? A gente já sabe, né? Que hoje no atual Código de Processo Civil, né? Qualquer das partes verificando que a contrária consegue produzir a prova melhor, pode solicitar a inversão do ônus da prova, né? Muito bem. Solicitou. E aí, o magistrado, por meio de decisão interlocutória, indeferiu o requerimento por considerar que a inversão poderia gerar situação em que se desincumbiu do encargo, né? Aqui a parte que pediu, né? Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Muito bem. Então, olha só. O que eu queria que vocês, né, estando aqui com a gente, ficassem muito espertos, né? Artigo 1015 do Código de Processo Civil, tá? O que trata o artigo 1015? Ele vai trazer as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tá? E dentre elas, você vai ver, né, lá no artigo 1015, que uma das hipóteses que faz com que seja cabível o agravo é o indeferimento da inversão do ônus da prova, tá? Sempre lembrando ainda que o STJ já decidiu que o artigo 1015 do Código de Processo Civil aplica-se o princípio da chamada taxatividade mitigada, ou seja, ali estão os casos que cabe o agravo, e se houver alguma outra questão que envolve urgência, né, também, desde que tenha uma decisão interlocutória, também cabe agravo de instrumento. Beleza? Então, muito bem, né? Vamos fazer a transição de tela aqui. Olha lá. Nesse caso aqui, da Carolina, que fez a inversão do ônus da prova e foi indeferida. Assinar a afirmativa correta. Letra A. A decisão é impugnável por agravo interno. Nada a ver. Letra B. A decisão é recorrível. Nada a ver. Letra C. A decisão é impugnável por agravo de instrumento. Perfeito. Letra D. A autora deverá aguardar a sentença para suscitar a questão como preliminar de apelação. Não. Aqui seria, se não fosse uma situação de urgência, mas é uma situação de urgência. Então, segunda questão. Letra C. CD, cachorro. Beleza, meus queridos amigos? Então, para fechar aqui, ficar muito esperto, né? Posso, apresentada a apelação, juiz fazer o juízo de retratação em 5 dias, como também, de decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento, desde que seja um dos casos do artigo 1015 ou que haja urgência. Tranquilo? Bom, espero que tenha sido de proveito. Estou aguardando vocês aqui para a nossa próxima aula de processo civil. Bons estudos a todos vocês. Até mais!